Olá, estou de volta para mais uma entrevista, mais uma vez na companhia do jornalista Arno Kunzler, e hoje nós estamos recebendo o vereador de Marechal Cândido Rondon, Rafael Henrich. Rafael, bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Obrigado, Ana, é um prazer estar aqui, poder se comunicar com vocês e com a comunidade rondonense, seja contigo, Ana, com o Arno, é um prazer estarmos reunidos para essa conversa. Rafael, você chegou à metade do seu primeiro mandato. Como é que é? Está gostando de ser vereador? Qual é o maior desafio enquanto legislador até aqui? Sim, estou gostando do trabalho, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui político, eu só não estive em cargo eletivo. Então, de fato, trabalhei já há alguns anos com política pública, sou servidor público, então a gente conhece o ambiente público, né? A avaliação que eu faço é positiva até o momento, em função disso, né? Então nós tivemos essa oportunidade agora de estar num cargo eletivo, né? A comunidade nos reconheceu, né? Acreditou o voto, e hoje eu tenho esse compromisso com o rondonense de devolver esse trabalho através das políticas públicas, o conhecimento que a gente já tem, né? De trajetória, seja na saúde, na educação, em outras áreas, por exemplo, mestrado na área de desenvolvimento rural. Então a gente procura engajar esse conhecimento em prol de políticas públicas no município. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Né? Eu diria assim que, para quem vê de fora, você é uma das boas surpresas da política rondonense. Um jovem que renova com qualidade a nossa política. Então, só podemos desejar boa sorte. Né? Legal. E esse bate-papo, Rafael, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. Você teve várias atividades, não precisa relatar todas elas aqui, né? Uhum. Mas qual é o meio que você militou profissionalmente e de que forma você se tornou candidato a vereador? Sim, então, um pouco eu comentava na introdução, né, a respeito dessa trajetória, né? Então, sempre estive com uma ação política. Então, eu acho que ela se inicia já desde a adolescência, né, no movimento nas escolas, participei de alguns dos movimentos do Grêmio Estudantil, algumas outras ações que foram realizadas no processo da comissão de formatura do terceirão, então sempre contribuindo nessa articulação na organização dos objetivos de determinados grupos. E a partir dali, então, a gente inicia um trabalho mais voltado à comunidade através do serviço público. Então, fiz a graduação em nutrição, a partir dali a gente iniciou o trabalho como responsável técnico da alimentação escolar do município de Marechal. Inicialmente eu fui responsável técnico no município da alimentação escolar no município de Nova Santa Rosa, logo depois da formação, entre 2007 e 2009. Aprendi bastante, município pequeno, mas a gente aprendeu bastante lá, em especial atender as escolas do interior, o contato com os agricultores. A partir de 2009, eu assumi como responsável técnico na alimentação escolar do município de Marechal. Fizemos uma trajetória ali, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, passamos a adquirir a alimentação escolar da agricultura familiar em 2009, quando eu estive lá, 2009, 2010, fomos numa ascensão, né, com diversos agricultores. Depois disso, assumi o concurso na área da saúde, no município de Marechal, em 2015, atuando como nutricionista por todos esses anos, né? E em 2019, a partir de 1º de fevereiro de 2019, eu passei a ser o diretor da UPA, a convite da secretária Marciane, do prefeito Márcio Halber, no qual nós topamos o desafio e conseguimos, junto, né, coletivamente, em grupo, junto com os demais servidores da UPA, fazer um trabalho positivo e que faz com que a gente conseguiu, então, obter êxito nesse processo eleitoral. Você citava antes que fez votos em 130 das 131 urnas do município. Como aconteceu esse processo político eleitoral que fez com que você tivesse o reconhecimento de pessoas de todas as urnas praticamente? Sim, esse é um resultado que eu fiquei muito satisfeito, porque, de fato, né, não sei quantos, não fiz esse levantamento, mas quantos candidatos conseguiram fazer voto em 130 de 131, ficando apenas uma urna sem voto. Então, eu atribuo esse resultado, Arno, ao trabalho do nutricionista. Né? Então, eu me formei em 2006, ao longo desses anos, né, agora 2023 nós vamos chegar aí em 17 anos, foram realizados atendi mais de 5.000 pacientes diferentes e
numa ótica aí de pelo menos 15 mil atendimentos, se cada paciente faz 3 atendimentos com a gente, né? Então, foi uma construção de vínculos com a comunidade, pessoas de distintos bairros, no qual reconheceram o nosso trabalho sério, de resultado, e conjuntamente com essa habilidade no meio político, né, que se somou, então se credenciou com o ano e meio que eu estive à frente da direção da UPA, como talvez um certificado, né, de habilidade para o ambiente político. Você entrou na prefeitura de Marechal Rondon, você disse, assumiu o cargo de diretor da UPA a convite do prefeito Márcio Halber, mas aceitou o convite do ILA para o partido, para o PL. Isso criou algum constrangimento ou foi tudo ao natural? Não, foi ao natural. Na verdade, eu recebi o convite dos 2 partidos. Eu recebi o convite do Democratas, prefeito Márcio, e recebi o convite do ILA pelo PL. O que ocorreu foi uma análise de estratégia. Talvez com a minha votação, eu fiz 716 votos, pelo Democratas talvez não estaria eleito. Então foi essa estratégia que eu analisei antes do processo. Então eu enxerguei no PL uma viabilidade política um pouco melhor ou menos difícil, né, para que a gente conseguisse ter êxito e de fato poder representar a comunidade. Então por isso que eu escolhi o PL. Circulam hoje vários comentários em várias rodas políticas, e você assume essa possibilidade de eventualmente se tornar candidato a prefeito na próxima eleição. Você acha que já está apto, já está preparado para disputar esse pleito com tantos players nesse quadro de candidatos, pré-candidatos a prefeito? Sim, Arno. Então, para te responder essa pergunta, eu acho que é importante eu contextualizar ela um pouco, né? Então, vamos falar um pouco a respeito de currículo, né? Então, eu fiz a graduação em nutrição, fiz especialização em saúde pública, depois eu fiz mestrado em desenvolvimento rural sustentável e agora estou com um novo desafio, estou fazendo uma nova graduação em engenharia civil. Essa graduação eu senti a necessidade quando nós estávamos discutindo o plano diretor em 2021. Então, é fundamental que um gestor ele tenha de fato conhecimento e que tenha habilidade, né? E nesse player que você fala, eu peço à comunidade rondonense que avalie capacidade de gestão em todo esse player. Se nós tivermos 5, 6 candidatos, capacidade de gestão, capacidade de liderança do seu grupo e com os demais, né? Porque isso é fundamental. Você vai ser gestor de várias secretarias, não de uma, né? E habilidade para buscar recurso fora, relacionamento não só com os políticos de Marechal Cândido Rondon, mas do Estado e da nação. Então, é importante que tenha esse perfil e conhecimento, né? Um mínimo de conhecimento técnico para que a gente não faça coisas fora do rito formal, do rito necessário, do bom princípio político. E a respeito do meu projeto, me coloco à disposição, sim, tenho disposição para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, secretário ou vereador. Então, é importante deixar claro que eu não tenho uma obsessão. Eu me coloco à disposição para ser candidato a prefeito em 2024 ou, se nós tivermos um entendimento político, mais adiante. Eu não tenho uma obsessão, meu nome tem que ser, senão eu vou para outro partido, para outro grupo político, não. Eu me coloco à disposição porque o nosso grupo, eu entendo que precisa ter 4, 5 nomes, opções. E aí é fundamental escutar a opinião pública, né? Então a opinião pública é que vai definir qual o melhor perfil. Então a gente se coloca à disposição. A minha disposição é para contribuir com o meu conhecimento para o desenvolvimento político de Marechal. Então, independente da função que a gente tiver que atuar. Uma vez que você tem um rótulo de político, você tem que se dispor a trabalhar políticas públicas. Agora, Rafael, você é um dos nomes, há vários colegas seus de Câmara que já colocaram os seus nomes também à disposição como pré-candidatos a prefeito e a vice. Isso não cria um mal-estar? Vocês, praticamente a maioria ali do grupo, colocando os seus nomes à disposição para os mesmos cargos? Ana, eu não vejo que cria uma disputa. O que nós precisamos fazer agora, a comunidade precisa saber quem está disposto. E a partir dali, a comunidade vai devolver uma resposta para nós de qual é o nome que a comunidade tem maior preferência. E aí, com base nessas informações, nós vamos discutir enquanto grupo. Agora, veja bem, se nós colocarmos apenas um nome e tem uma rejeição,
daqui a pouco a oposição ou uma terceira via, que também pode ser interpretado como oposição ao nosso grupo, pode ter uma ascensão. Então, para nós, eu fico feliz de ter outros colegas com bons nomes, entendeu? Nós temos bons nomes no grupo e é necessário. Feliz o grupo que tem bons nomes, não um único nome. Você defende que o candidato do grupo ele tenha uma trajetória política ou que essa pessoa não necessariamente tenha que ter uma passagem política? Pode ser um nome totalmente novo, sem alguma experiência nesse setor? Nós temos respondido essa resposta, essa pergunta, a um número acentuado de pessoas, né? As pessoas nos pedem a respeito especificamente de um empresário que se coloca à disposição como candidato. E, de fato, vai ser uma pessoa que vem da iniciativa privada, vai ter um pouco mais de trabalho para adaptação. Não é impossível que um empresário seja candidato, mas a dinâmica é diferente, né? Então, o empresário ele não precisa passar pelo processo de edital, né, para uma determinada obra. Primeiro, projeto. Eu quero ampliar a Avenida Rio Grande do Sul, então vamos fazer o projeto. Mas vai impactar no rio, então peraí, tem que ver o Instituto Ambiental lá, Água e Terra, IAT. Tá, beleza, ok, passou, teve a liberação, então agora faz o projeto. Aí depois faz o edital, passa pela licitação. Aí um entra com impugnação, aí agora tá tudo bem, agora vai. Aí a empresa decreta falência. Então, um empresário que faz uma obra em 30 ou 60 dias, ele vai se frustrar de passar, às vezes, um ano inteiro querendo realizar uma obra e a obra, não por falta de trabalho do executivo, mas a obra simplesmente frustra e tem que reiniciar o processo. Vamos ser mais específicos aqui, né? O empresário que nós se referimos, que você se refere, é o Tadeu, né? É do seu grupo político, uma pessoa muito próxima do prefeito Márcio. E os vereadores, além do teu nome, são o Sauer, o Adriano, a própria Marciane, candidatíssima a alguma coisa, o Coronel Wellington, e não lembro se eu deixei alguém fora. Gordinho do Suco. O Gordinho do Suco, exatamente, só do seu grupo. Tá? Você acha que esses nomes todos surgiram porque o primeiro que se anunciou candidato não teve a repercussão que se esperava? Ou foi um processo natural? Surgiu um e todo mundo achou que, bom, se ele pode, eu também posso. Veja a sequência. É mais ou menos assim ou não? Não, a principal dessa resposta é a aproximação com a eleição. Então nós estamos aí em abril de 2024, é o limite para quem eventualmente quiser trocar de partido. A janela partidária é abril de 2024, então são 12 meses. E nesses 12 meses é necessário que a opinião pública dê uma resposta para os candidatos. Pelo menos eu vejo assim. Eu coloco meu nome à disposição para que a gente tenha um feedback da comunidade. E não adianta eu fazer esse feedback 30 ou 60 dias antes. Então a gente precisa se manifestar, né? Então por isso, é um processo natural. E quem está no ambiente político já fica um pouco mais à vista, né? Para questionamentos, para embate político, para eventuais dificuldades de trâmite de projetos. Começam as coisas a se acerrar um pouco. E quem está na iniciativa privada, ele pode se adiantar para anunciar o seu nome, que ele não vai sofrer esse processo, né? Pelo contrário, é até bom que ele se adiante para que o nome dele se espalhe na comunidade. O político já tem o nome espalhado na comunidade, de um modo geral, né? Então, é nesse sentido que eu acho que ele se adiantou um pouco, mas enquanto cidadão rondonense, eu gostaria que nós tivéssemos o maior número de pessoas dispostas. Porque, Arno, é muito difícil você ter que escolher entre dois. E, às vezes, entre esses dois, você não quer nenhum. Entende? Então, feliz aquele que tem. Eu gostaria que nós tivéssemos 5 candidatos a governador, que nós tivéssemos 5 candidatos a presidente, com expressão, a nível de Estado e de nação, né? Então, vou ficar muito feliz se Marechal tiver 4, 5 nomes com expressão, com potencial, com capacidade. Vou ficar muito feliz por isso, independente de ser meu nome ou não. Você acha que essa movimentação que ocorre agora dentro do grupo de vocês, ela tende a criar alguma defecção, alguma oposição dentro do grupo, que amanhã depois
pode desistir do grupo e partir para uma candidatura solo ou até mesmo ir para a oposição? Eu vejo que se a pessoa tomar essa decisão, vai ser uma decisão equivocada, né? Porque nós temos um grupo político de situação hoje que desenvolveu muito o município de Marechal Cândido Rondon. Nós temos diariamente obras e investimentos, e é importante que a gente saia também um pouco do obra, né? Mas o investimento em outras áreas, investimento em educação, investimento em saúde, que às vezes não é ampliar ou construir uma unidade, mas é comprar, por exemplo, um intensificador de imagem que vai permitir com que nós tenhamos cirurgias ortopédicas de menor complexidade no Hospital Cruzati. Nós já temos esse equipamento, foi adquirido. Então, a partir do processo de ampliação do Hospital Cruzati, nós vamos ter algumas cirurgias que, por vezes, levam dias na responsabilidade do Estado, que a cirurgia é a responsabilidade do Estado. Então, às vezes, o paciente fica na fila 4, 5, 6 dias esperando na UPA uma cirurgia simples que nós podemos resolver no município a partir desse intensificador de imagem e a ampliação do Hospital Cruzati. Se essas candidaturas sobreviverem até a convenção, vamos dizer assim, que os nomes saiam fortalecidos na discussão popular e chegam na convenção com 4, 5 nomes que querem ser candidato. Você acha que é prudente fazer uma votação dentro do grupo? Ou o prefeito vai ter a última palavra e vai dizer, olha, então o candidato vai ser o fulano? Não, eu acho que será respeitado. Eu trabalho nessa perspectiva, que será respeitado o desejo do grupo, né? Então o prefeito tem um voto, assim como nós temos voto também, né? E com certeza, pelo que eu sinto no ambiente, nós teremos pelo menos uma das pessoas do Legislativo na majoritária. Possível que nós tenhamos, sim, um empresário, é possível, não é descartada essa possibilidade. Até porque o caso específico do Tadeu, o Tadeu tem caminhado conosco enquanto grupo, desde sempre. O Tadeu não é um estrangeiro que chegou agora. O Tadeu faz parte do nosso grupo político, então ele só não está como um encargo eletivo. Mas o Tadeu é do nosso grupo político, né? Participou sempre da comissão organizadora do processo, enfim, então ele faz parte. Então o que eu vejo é que nós teremos, no mínimo, na majoritária, um representante do Legislativo e talvez alguém da iniciativa privada, talvez componha com um secretário e alguém do Legislativo. Então, como eu disse, é feliz nosso grupo por ter diversos nomes. Você já conversou com o Ila e o Portinho sobre essa tua pretensão e tem o apoio deles para isso? Não, nós não tivemos uma conversa nesse sentido, porque eu tomei a decisão de colocar o meu nome à disposição há poucos dias, né? Então, penso, sim, eu sempre falo que eu sou relativamente jovem, 39 anos, eu penso que eu tenho muitos anos para contribuir com a comunidade rondonense, e talvez 2024 seja uma oportunidade, talvez não. Eu não tenho uma obsessão por ser candidato a prefeito, ou a vice, ou secretário. Eu me coloco à disposição para contribuir com o desenvolvimento político do Marechal. Então, se nós tivermos uma demanda que eu possa contribuir, estarei à disposição. Se outro nome for melhor aceito na comunidade e que tenha capacidade de gestão, que tenha capacidade de liderança, que tenha articulação com o Estado e com a nação, eu vou também advogar em favor desse nome, tranquilamente, sem preciosismo. Se não for, então, para a sua pré-candidatura não vingar para prefeito, é certo que você disputa a eleição, nem que seja vereador. Sim, estarei. Eu sou pré-candidato em 2024. Sou pré-candidato. Então, vai depender de como as coisas vão andar com relação ao nosso grupo político. E se nós não tivermos a oportunidade na majoritária, nós vamos trabalhar em favor do grupo e serei candidato a vereador novamente. Pensa em deixar o PL? Não tenho motivo para deixar o PL. Né? Nós temos feito um trabalho positivo no município, né? Conjuntamente. Hoje nós temos 3 vereadores, né? O Portinho, eu, o Paleta, que é suplente, com o Portinho se tornando secretário, o Paleta virou vereador, e nós temos também o Sargento Dionir, né? Que está dialogando conosco, participou inclusive da campanha já agora dos candidatos do PL, né? E é provável que na janela partidária ele faça parte do PL. Atualmente ele não pode migrar, mas na janela partidária é provável que ele esteja conosco. Como é que você avalia
o atual momento político que nós vivemos. Aliás, o momento político que nós vivemos no ano passado e que se estendeu e se prolongou para 2023 e que hoje causa ainda reflexos, que a gente ainda sente muitos reflexos, ressentimentos, pessoas chateadas, pessoas tristes, né? E pouca possibilidade de um entendimento, pelo menos aqui na base. Talvez em Brasília o entendimento seja mais próximo do que nas bases políticas, onde a eleição parece ter causado maiores traumas. Sim, me preocupo muito com essa polaridade, porque do ponto de vista político ela não agrega em nada. Nós não conseguimos fazer política com polaridade. Veja bem, nós temos... a política é a arte do diálogo, primeiro, e segundo, é para resolver problema. E a polaridade ela não resolve problema, ela cria problema. Então a polaridade é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da nossa nação. Então nós precisamos ter disposição, domínio próprio, prudência para que nós possamos voltar a dialogar, independente do nosso o partido ou o candidato que a gente tem mais afinidade, independente disso, né? Então eu acho que é necessário que a gente volte a conversar. Tem famílias que perderam diálogo, que limitaram o seu relacionamento, tem grupos de amigos, né? E no que depender de mim, por exemplo, jamais eu vou deixar uma amizade de lado ou deixar de dialogar com alguém porque pensa diferente, né? Eu me preocupo com algumas coisas que a gente vê no sentido de uma grande expressão ou às vezes até querer o mal de quem pensa o contrário. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito. E eu não vejo como um desenvolvimento político. Isso não é política. Política é a gente conseguir crescer coletivamente, não individualmente. Desculpa. Essa intolerância com o diferente, com o que pensa diferente, você acha que ela está sendo alimentada, ela está sendo construída, ela está sendo cultivada? Ou isso é uma coisa do ser humano que de repente despertou para isso e automaticamente se tornou intolerante em relação ao seu oponente? Não, eu penso que essa personalidade ela já estava assim entre nós, né? Então, com o acirramento especificamente dos dois grupos hoje a nível federal, com que aflorou um pouco mais essa queda de braço e se tornou um pouco mais voraz, digamos assim, né? Ou mais agressivo, ou mais prejudicial, né? Mas eu creio que já estava aí pessoas que tinham afinidade com os discursos de ambos os lados, né? E por isso que a eleição foi tão divididinha, né? Porque tem aquele que se aproxima com um determinado discurso, o outro se aproxima com outro discurso, e o que nós temos que buscar é o respeito. Eu posso torcer para o Grêmio e você para o Inter, mas não é por isso que nós vamos deixar de ser amigo, né? Então essa é uma analogia que eu faço, né? E gostaria que não só no ambiente político, mas também no Grenal, que não houvesse briga, que houvesse esse respeito, né? A gente vê essa violência muitas vezes no futebol, né? Nos estádios onde a intolerância beira reações assim, a insanidade, né? E de repente você começa a ver isso na política, na tua comunidade, você começa a ver isso ao seu redor, né? Realmente é uma questão um pouco complexa. E complexa de compreender, inclusive. Difícil de entender esse sentimento das pessoas, né? E eu queria te perguntar, será que isso vai sobreviver à eleição de 2024 e vai ter consequências em 2024? Não, acho que em 2024, a nível municipal, nós temos dialogado bem. Eu acho que nós tivemos períodos mais conflituosos, né? Nós pegarmos a história da Câmara, a legislativa anterior foi bem mais esse embate, essa divisão. Então, acho que a nível municipal nós temos condições e diálogo entre nós, desde já, né? Alguma coisa pode mudar, sim, mas não para tomar a proporção da intensidade a nível federal, né? E creio até que a nível federal, daqui 4 anos, vai ser mais leve. Penso que vai ser mais leve. Eu acho que esse foi o ápice assim, da polaridade. Creio nisso, posso estar equivocado, mas eu creio que nós teremos uma opção eleitoral, né, com novos nomes, e aí quando sai da figura Lula-Bolsonaro já alivia um pouco.
né? Então, acho que pode ser uma eleição mais tranquila. Você acha que o Bolsonaro não vai ser candidato em 2026? Não, pode ser, mas talvez o Lula não esteja, né? Ou talvez o Bolsonaro não esteja, ou talvez os dois estejam e nós tenhamos outros dois nomes que sejam mais viáveis. Protagonistas? Exato, eu creio nisso, eu creio e torço por isso, eu torço para que a gente tenha novos nomes, né? Vejo que ambos têm limitações, né? E para o nosso país seria prudente que nós tivéssemos novas alternativas, é o que eu penso. Do governo do estado, você tem alguma referência positiva ou que análise você faz do segundo mandato do Ratinho? Não, o Ratinho, assim, todo político, ele comete erros e acertos, né? Então, resumindo, para responder a tua pergunta, eu acho que ele ainda acertou mais do que errou. Mas algumas coisas, sim, errou e de fato, também geram um desconforto na comunidade e um impacto na sociedade, né? Então, nós precisamos analisar, sermos francos e falar que teve erros, mas de um modo geral ele tem acertado e isso faz com que retorne em resultados positivos para os municípios. Veja exemplo, Marechal, nós temos captado diversos recursos com o Estado. Então, a gente não pode também ser injusto e dizer que estamos sendo mal atendidos, né? Mas, ao mesmo tempo, também teve falhas. Então, nessa balança, ainda ele tem um saldo positivo, digamos assim. O ano 2023 está só começando, é um ano que promete muito. Eu sei que você é um vereador de números, gosta de números. O que esperar? É um ano que a Câmara deve mudar, né, a sua sede, cria também uma boa expectativa para quem está ali, para poder receber as pessoas da comunidade. Em termos de prefeitura, legislativo, existe alguma expectativa da sua parte de repente receber um convite para vir a assumir alguma secretaria na prefeitura? Vejo que o executivo hoje ele está bem organizado com os seus secretários, né? Então não tem uma demanda, uma necessidade específica, pontual de que para fluir o trabalho precisa trocar alguém. Então acho que é pouco provável que troque alguém. Não impossível, mas pouco provável. Então nesse sentido, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, aonde as peças estão, né? Então as peças do executivo, as peças do legislativo, que compõem um grupo político situacionista e que tem representado bons resultados para a nossa comunidade. Então, nesse sentido, eu não vejo necessidade ou a possibilidade de eu receber um convite neste momento. Nesse primeiro mandato, eu fiz o compromisso com a comunidade de ser vereador, né? Então, para um outro mandato, a gente vai ter que analisar essa conjuntura e aí saber já, né, antemão, quais as possibilidades para que a gente chegue para a comunidade e diga, né, se eventualmente eu for candidato a vereador, dizer, olha, sim, existe a possibilidade de ir para uma secretaria ou não, ou vou ficar encaixado novamente na vereança. Com relação à aproximação do prédio e o fato de nós termos gabinete, né, é extremamente oportuno, porque as demandas chegam para nós, olha, eu gostaria de conversar contigo. E aí eu tenho que dizer para o cara, olha, vamos para o meu consultório, vamos para o meu escritório particular, ou você quer que eu visite na sua residência? Então falta um espaço institucional para que a gente possa receber de fato e ouvir a demanda. E até inclusive para que as demandas sejam, não que elas não sejam recorrentes, mas que elas sejam mais espontâneas, mais naturais, né? A pessoa sabe o endereço, o local que ela vai encontrar o vereador, o assessor. Obviamente que a gente tem trabalho externo, né? Tem uma demanda lá em Bom Jardim para ver lá como que está a obra de pedra regular, né? Então eu tenho que ir lá visitar, fiscalizar, acompanhar, inclusive por vezes com assessor, né? Então ainda pode acontecer de eventualmente a gente não estar, mas vai ser positivo nesse sentido de ter um espaço para atender de modo mais adequado a comunidade. Rafael, muitíssimo obrigado pela tua presença e sobretudo pela lucidez com que respondeu todas as questões e a sabedoria política que ele proporciona certamente um lugar junto aos bons, né, aos bem-sucedidos políticos de Marechal Cândido Rondon. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, parabéns pelo mandato que está fazendo e êxito nas suas jornadas pretendidas, tá? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho que está fazendo. Tá bom. Da mesma forma, endosso as palavras do Arno e coloco a palavra à sua disposição.
Muito bem, obrigado Ana, obrigado Arno pelas considerações de vocês. Esse feedback, inclusive, é importante, né? Tanto dos meios de imprensa quanto da população. A gente recebe, né? Assim como recebe demandas por áudio, por WhatsApp, áudio, rede social. Eu faço questão sempre de publicar o meu trabalho nas redes sociais, né? Seja no Instagram, no Facebook, para que a população possa acompanhar o nosso trabalho. E muitas vezes a gente recebe um feedback positivo, comentários, né? Parabéns pelo trabalho, essa pauta é importante. Não, isso aqui eu acho que poderia ser diferente. É um canal de diálogo também. E esses feedbacks, então, é um alimento, né? Renova a nossa energia, porque o ambiente político ele é desgastante, não dá para dizer que não. Né? Então, de certa forma, é para aquelas pessoas que têm uma disposição, que têm uma certa vocação para isso, para estar disposto a qualquer momento. Vou no mercado fazer compra, alguém aborda e traz uma demanda. Então a gente precisa ter essa disposição, esse cuidado, essa paciência, para que a gente possa, então, responder, né, essa expectativa que a comunidade tem dos atores políticos do município. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para novas conversas. Bom, obrigado. Obrigado pela sua companhia, nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.